Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Lexus RZ300E para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O RZ é o D-SUV elétrico da Lexus e esta versão 300E é a versão de entrada. Tem 204 cavalos e tração apenas às rodas da frente. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. Como é a vida a bordo aqui dentro deste Lexus RZ, como é a dinâmica desta plataforma e, claro, quais são os consumos e as autonomias reais. Por isso já sabe, fique por aí. Este Lexus RZ estreou a plataforma ETNGA a par do Toyota BZ4X e do Subaru Solterra. Tem suspensão independente às 4 rodas e uma bateria de 71,4 kWh. Nesta versão 300E, tanto o motor como a tração são dianteiras, mas também há uma versão de 2 motores com tração às 4 rodas. A potência é de 204 cavalos e o binário máximo de 265 Nm, o que permite ao RZ300E atingir os 160 km/h, limitados para poupar o consumo de energia, e acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,0 segundos. São valores corretos para um elétrico que pesa 2.115 kg. A Lexus anuncia uma autonomia mista de 442 km, a partir de uma bateria de 71,4 kWh de capacidade, que pode ser carregada até 150 kW DC, demorando neste caso 30 minutos para ir dos 10 aos 80% de carga. E também pode ser carregada até 11 kW AC, demorando aqui uma carga completa 6 horas e 30. Em termos de estilo, o RZ tem uma frente próxima à de outros modelos da Lexus, com um desenho que faz lembrar as grelhas dos modelos a combustão. Os para-choques incluem air curtains para melhorar a aerodinâmica, conseguindo assim um CX de 0,28, também devido à carenagem do fundo. A altura de apenas 1,635 metros também é um fator beneficiador. O perfil é o de um SUV Fastback, no qual a inclinação da traseira só começa atrás do pilar C, para não dificultar o acesso em altura à segunda fila de bancos. A frente, relativamente baixa, impede a existência de um franco sob o capô dianteiro. O comprimento total de 4,8 metros permite uma capacidade da mala que chega aos 522 litros. O desenho da traseira vai também ao encontro do estilo de outros modelos da Lexus. No final, pode dizer-se que a Lexus conseguiu com o RZ uma boa diferenciação em relação aos modelos com os quais partilha a plataforma. Para os padrões atuais dos D-SUV, a posição de condução do Lexus RZ não é nada alta. No entanto, a visibilidade continua a ser muito boa, não só porque o capô é baixo, como também porque a linha superior, o tablier, não é muito alta. Além disso, a Lexus ainda teve o cuidado de fazer a ancoragem dos retrovisores na porta e não ali sim no vértice que a porta faz com o pilar A. Qual é a vantagem disto? É que cria-se aqui um espaço entre o retrovisor e o pilar A por onde se consegue ver perfeitamente. Quanto ao volante, ele tem aqui uma boa pega, mas falta-lhe um pouco mais de regulação em alcance, pelo menos para o meu gosto, como é óbvio. Além disso, tem aqui estas muito úteis patilhas para regular a regeneração em 4 níveis e tem estes botões ápticos aqui no volante também. Eles têm aqui uma particularidade, é que para os utilizar não é preciso olhar para eles, basta olhar para o head-up display, onde aparece um desenho exatamente daquilo que faz cada um destes botões, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Contudo, isto é uma daquelas ideias que na teoria parecem muito boas, mas depois na prática obriga aqui a uma certa habituação e acaba por implicar uma certa desvio de atenção do que está a passar na estrada para o que está a ser mostrado ali no head-up display. O banco é muito confortável, como também é típico dos Lexus, tem um apoio lateral suficiente e quanto aqui ao painel de instrumentos digital, ele não está nada sobrecarregado de informação, tem aquilo que é realmente necessário, portanto é muito fácil de ler e o mesmo se pode dizer aqui do ecrã tátil central, ele até está aqui posicionado mais baixo do que o normal, bastante bem integrado na consola central. Tem 2 botões grandes físicos para regular a temperatura e também tem os atalhos diretos para o sistema de climatização que estão sempre disponíveis aqui em baixo. Os modos de condução Normal, Sport, Eco e Range
que é aquele que dá mais autonomia, e também o modo Custom, que é o mais personalizável, podem ser selecionados a partir deste ecrã do sistema de infoentretenimento. Na minha opinião, seria mais fácil ter um botão aqui na consola para fazer exatamente isso. De resto, passando aqui para a consola, temos então o comando da transmissão, que ele tem aqui uma maneira de se utilizar curiosa. Ele tem que se empurrar para fazer as mudanças do R, N, D e depois tem o P aqui sim. O resto é desligar o ESP e o travão de mão. O aspecto geral de qualidade deste RZ é bom, mas sinceramente não tem o requinte de outros modelos na gama da Lexus, mesmo modelos de preço inferior a este. Ao contrário do que se passa no Toyota BZ4X, um gêmeo deste Lexus RZ, o painel de instrumentos é para ser visto de forma convencional através do volante e não por cima. É uma maneira mais tradicional de fazer as coisas, mas sinceramente eu prefiro esta maneira. A consola central é relativamente larga, o que acaba por roubar um pouco de espaço em largura aqui nos lugares da frente, sem que isso seja realmente um grande problema. Aqui mais atrás, neste apoio de braços, ele tem aqui a possibilidade de ser aberto de um lado ou do outro, e tem uma capacidade mais que aceitável, isto porque ele tem que substituir o porta-luvas que não existe. Bom, penso que aqui à frente está tudo mais ou menos falado. Vamos ver como será a habitabilidade nos lugares da segunda fila. O acesso à segunda fila é fácil em altura. Tal como na frente, as portas têm os botões elétricos já conhecidos na Lexus, que também funcionam de forma mecânica em caso de falha. O espaço para joelhos é muito bom e para os pés também. O piso é liso, mas um pouco alto, deixando as pernas ligeiramente desapoiadas. O lugar do meio é utilizável por um adulto, mas durante pouco tempo. A insonorização do RZ é muito boa, aliás, como é tradição nos Lexus. E a resposta do acelerador é muito rápida e muito suave, mesmo utilizando apenas o modo Eco, que se mostrou muito adaptado a uma condução lenta e mesmo no para-arranca. A utilização das patilhas de regeneração aqui por trás do volante é de facto muito intuitiva e muito útil para se aproveitar ou a regeneração ou então a inércia em declives favoráveis. No entanto, no nível mais intenso, o nível 4, não existe função one pedal, ou seja, o carro não imobiliza sozinho, é sempre preciso utilizar o pedal do travão, o que é uma opção de alguns construtores, claro. A direção está muito bem assistida, não é nunca demasiado leve e tem a rapidez e a precisão necessários para uma condução normal. Além disso, tem um raio de viragem de apenas 11,2 metros, o que facilita, não aqui nesta condução, mas facilita muito nas manobras. A suspensão é bastante confortável, é uma suspensão independente atrás, mesmo quando passamos aqui em zonas de piso menos do que perfeito. E apesar de utilizar jantes de 20 polegadas, com pneus de baixo perfil, estranhamente mais largos atrás do que à frente, o que não me parece que faça assim grande sentido, tendo em conta que temos aqui um carro de tração à frente. Mas enfim, são opções do marketing da Lexus, suponho eu. No habitual teste de consumos reais Targa 67, com o modo Eco, usando as patilhas de regeneração e ar-condicionado desligado, o valor que obtive foi de 16,9 kWh por cada 100 km em cidade. Isso equivale a uma autonomia real de 422 km em cidade. Em autoestrada, mantendo o modo Eco, mas baixando ao nível inferior de regeneração, sempre a 120 km/h estabilizados, o consumo foi de 23,7 kWh por cada 100 km. Isto equivale a uma autonomia de 301 km em autoestrada, valores que não são excelentes para o segmento. A vocação familiar e calma deste Lexus RZ300E é mais do que óbvia, mas a verdade é que um teste do Targa 67 nunca ficaria completo sem investigar um pouco de como é a reação do carro a uma condução um pouco mais rápida. Por isso escolhemos aqui uma estrada com muitas curvas e
e praticamente nenhum trânsito para ver aquilo de que o RZ300 é capaz. Ter o binário máximo logo no arranque, que é típico dos motores elétricos, é um bom ingrediente, tal como ter aqui uma boa distribuição de pesos entre os dois eixos e, sobretudo, um centro de gravidade muito baixo. Portanto, temos aqui reunidas as condições necessárias para que a dinâmica seja boa. E, de facto, podemos começar pela tração às rodas da frente, que, deixando ficar o ESC ligado, é sempre muito boa. O ESC entra sempre de forma muito suave e eficiente, não causando nenhum transtorno aqui na condução. Claro que, desligando o ESC, podemos encontrar algumas perdas de tração, mas só em piso muito escorregadio, por exemplo, piso molhado, mas sinceramente acho que ele funciona tão bem que não faz sequer grande sentido desligá-lo. E lá está, como a direção realmente tem boa precisão e rapidez, o conjunto acaba por agradar, sobretudo pela eficiência, uma atitude bastante neutra, que acaba por tornar aqui a condução um bocadinho mais rápida, eu não direi divertida, mas envolvente e até um pouco surpreendente para um SUV deste segmento. Esta versão 300e do Lexus RZ mostrou que tem as qualidades necessárias para ser um bom familiar elétrico, a começar pela habitabilidade, pelo conforto e pela dinâmica. A tração às rodas da frente também mostrou que é mais do que suficiente para a potência disponível e para as condições de circulação num país como o nosso, mas a autonomia real ficou um pouco abaixo daquilo que se esperava. O que nunca fica abaixo do esperado, pelo menos é esse o nosso esforço, são os vídeos do canal Targa 67, feitos com rigor, com isenção e, claro, com a paixão pelos automóveis. Por isso, se gostou deste vídeo, não deixe de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo filme do Targa 67.